Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 28 de março de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. Já elevando o pensamento a Deus nosso Pai, a espiritualidade amiga, a Jesus, o amor de nossa vida, por esse momento que Ele nos proporciona de estarmos juntos, estudando essa doutrina bendita. Que os nossos amigos espirituais que aqui estão possam inspirar a Mita, a Carla e conduzir a todos nós no melhor entendimento dessa obra bendita, dessa obra que fala o trabalho árduo do professor Allan Kardec. E que todas essas lições, Senhor, possam realmente nos auxiliar a sermos seres humanos melhores. Graças a Te damos. Ainda estamos em junho de 1860 em comunicações diversas. Vamos para a segunda comunicação. Nota dirigida pelo Sr. Jobard de Bruxelas sobre a vocação por ele feita do Sr. C.H. de BR, falecido recentemente. Terceira comunicação, leitura de uma comunicação obtida pela senhora Leschke, médium, membro da sociedade, com interessantes explicações sobre a história do espírito e do cãozinho, publicada adiante. Calma, Conceição. Quarta, outro ditado espontâneo do mesmo médium sobre a tristeza e a mágoa. Quinta, carta do senhor B, professor de ciências, sobre a teoria que lhe foi dada das horas fixas, nas quais cada espírito pode manifestar-se. Essa teoria é por todos considerada, sem exceção, como resultado de uma obsessão da parte de espíritos sistemáticos e ignorantes. A experiência e o raciocínio demonstram à sociedade que ela não merece um exame sério. Como ele diz aí, né? Espírito que se manifesta em horas fixas, para cada espírito, ele diz que isso não merece um exame sério. Não, é só complementando, é assim, a comunicação veio dizendo que só em determinada hora vinha determinado espírito. Então, se fosse outra hora, não era aquele espírito. E ele está dizendo que não é verdade isso, não tem, isso é coisa de espírito sistemático. Olha, tal hora eu venho, só venho naquela hora, depois eu não venho. Isso não é verdade. E além de obsessão, como a tia já bem falou, é médium deseducado, né? Gostei do exemplo da tia que ela falou na aula passada. O médium está no avião, aí eu tenho que psicografar. Aí larga tudo. Não, tem que educar a mediunidade, senão dá comunicação toda hora. O que não falta é espírito. Sexto, relato de um fato curioso referente a um retrato pintado sob a influência de uma mediunidade natural intuitiva. O senhor T, pintor, tinha perdido o pai numa idade em que não podia conservar nenhuma lembrança de seus traços. Como os outros membros da família, lamentava vivamente não ter nenhum retrato dele. Certo dia, quando se achava em seu ateliê, teve uma espécie de visão, ou antes uma imagem se lhe desenhou no cérebro e ele pôs a reproduzi-la na tela. Sua execução tomou várias sessões e de cada vez a mesma imagem se apresentava a ele. Veio-lhe a ideia de que pudesse ser seu pai, mas não falou a ninguém. Quando o retrato foi concluído, ele o mostrou aos parentes e todos o reconheceram sem hesitar. Então era o pai dele. Era o pai dele. E o senhor T é médium, né? Teve outra comunicação aqui para trás que foi ele que recebeu. Estudos.
Primeiro, 4 ditados espontâneos são obtidos simultaneamente. O primeiro, pela senhorita Rouet, do espírito que começou a escrever suas memórias. O segundo, pela senhora S, sobre a fantasia de Alfred de Musset, poeta francês. Louis Alfred de Musset, ele era importante porque, além de poeta francês, como disse a Carla, ele nasceu em 11 de dezembro de 1810 e desencarnou em 25 de maio de 1857, aos 46 anos. Ele era novelista e dramaturgo e um dos expoentes mais conhecidos do período do romantismo. Então foram quantas comunicações? 4 simultâneas. Essa é a segunda. O primeiro pela senhorita Rouet, do espírito que começou a escrever suas memórias. O segundo pela senhora S, sobre a fantasia de Alfred de Musset. O terceiro pela senhorita Stephanie S, de um espírito familiar, falecido há alguns anos e que em vida se chamava Gustave Lenormand. Gustave Lenormand é um espírito ainda pouco adiantado, de um caráter alegre e espirituoso, mas muito bom, muito prestativo e que é considerado em várias famílias, nas quais muito aparece, como amigo da casa. Um dia havia dito que viria expulsar os espíritos maus. O quarto, da senhorita Paris, assinado Luiz. Vocês me permitem, meninas? Logo no início, quando ele fala assim, olha, 4 ditados. Logo no início, ele tem assim, 4 ditados espontâneos são obtidos simultaneamente. Então, aqui são 4 médios, 4 espíritos psicografando. Então, logo, um silêncio total. Difere de 4 comunicações simultâneas em psicofonia, todo mundo falando. Então, no processo da psicografia, o professor Allan Kardec, ele poderá pegar esses 4 ditados e ler calmamente cada um e ter a ideia do que está sendo falado por cada espírito. Na psicofonia, ou seja, na fala, 4 pessoas falando ao mesmo tempo, como é que fica? Balbúrdia, não tem como. Então, nós temos centros espíritas que realizam as comunicações simultâneas. 1, 2, 3 médios falando. Então, deixa de ser um ser coletivo. O dialogador não sabe mais com quem fala. Mas tem 3 dialogadores. Sim, mas cada um dialogador vai falar com o médio. E os médios de apoio? Vai apoiar para quem? Outra coisa, e o barulho que fica dentro daquela sala. Então, se nós sabemos que o trabalho mediúnico de psicofonia, o trabalho mediúnico é um ser coletivo e que são entidades em sofrimento, a regra realmente, o bom senso nos diz que é uma comunicação psicofônica e os demais ouvindo e vibrando para aquele trabalho, entendeu? Eu já participei fora de Manaus, fui convidada, estive na instituição e eram comunicações simultâneas. Era uma balbúrdia. Usar a frase da nossa querida Araminta. Era uma confusão. Eu não sabia quem ouvir. Certo? Então, o bom senso nos diz uma comunicação e os demais vibrando. Mas o outro médio está em transe. É para ele aprender a disciplinar e aguardar. Certo? Segundo estudo, evocação do senhor B, professor de ciências, vivo, do qual se falou acima, no número 5, e que tinha sido designado por outro espírito como capaz de dar informações sobre François Bayle, médico do século XVII, cuja biografia querem fazer. O resultado dessa evocação tende a provar que Bayle, morto, e o senhor B, vivo, são a mesma pessoa. Com efeito, este último forneceu as informações desejadas e deu várias explicações do mais alto interesse. Serão publicadas. François Bayle nasceu em 1622 e desencarnou em 1709. Ele era um médico neurologista francês. Ele é um precursor da neurologia.
Ele é um médico, foi um médico muito importante. Sexta-feira, 25 de maio de 1860, sessão geral. Eu sei que todo mundo acha chata essa parte da Revista Espírita, mas é interessante a gente ver, né, o trabalho, a dedicação, a seriedade e a transparência dos trabalhos conduzidos dentro da casa. Então, E os detalhes, né, Carla? Como que acontecia, o que acontecia, como que o professor se portava, é de extrema importância. A ata é como se ele dissesse assim, ó, eu vou apresentar para vocês como era a sociedade parisiense. Imagina a gente aqui fazendo uma ata. Às 19 horas chegou fulano de tal, beltrano de tal, retornou a nossa amiga que estava no Japão, assim, está presente a reunião, estudamos de tal hora a tal hora, o livro dos espíritos, a questão de número tal a número tal. Gente, isso no futuro alguém pegar e ia saber o que ocorria dentro do auditório da Mega Distribuidora, naquele grupo do EOS que se reunia para gravar estudo, entendeu? E a gente vai ver, né, como ele diz, né, as biografias batem, as pessoas que vieram, quem era quem, como foi. Então, vai dando um nexo na história muito interessante. E mostra pra gente que não é bagunçado, é um trabalho espiritual, mas tem toda uma base organizada, né? Então, sexta-feira, 25 de maio de 1860, sessão geral. Leitura da ata e dos trabalhos da última sessão. Comunicações diversas. Primeira, carta do Dr. Morrery, contendo uma apreciação do ponto de vista científico da medicação empregada sob sua direção pela senhorita Désirée Godu. Será publicada adiante. Essa, para a gente ter uma ideia, é a quarta carta do Dr. Morrery, é a quarta vez na Revista Espírita de 1860 que aparece a senhorita Godu. Então, na realidade, ela foi um fenômeno na França nessa época. Então, desde da Revista Espírita de fevereiro, que ele está falando da senhorita Désirée Godu, que ela era uma médica ostensiva, ela era vidente, audiente, e depois que ela se tornou, ela é psicógrafa, depois que ela se tornou de cura. Então, e ela foi toda educada, instruída de cura por os espíritos, que mostravam os livros para ela, e ela fazia tudo isso. E o mais interessante, e ela fica famosa, e ele fala dela porque ela foi indicada para ir com o Dr. Morrery, que é médico, que é cientista e está validando as coisas dela. Ele é doutor em medicina. Ele é mais do que... Segunda leitura. Segunda comunicação. Leitura de um ditado espontâneo obtido pela senhora Leske, médium sobre a miséria humana. Terceira, leitura de uma série de comunicações devera notáveis, recebidas em sessões particulares por diversos membros da família russa W, serão publicadas. Quarta, leitura da evocação feita em sessão particular da senhora Duré, falecida em Sefit, na Argélia, a 1º de maio. Encerra importantes apreciações sobre os médiuns. Estudos. Primeiro, evocação da senhora Duré, série de suas comunicações. Segundo, evocação de Charles de Sanger, deficiente mental de 13 anos. Faz curiosas revelações sobre o estado desse espírito, antes e durante a sua encarnação. Vai ser publicado também. Publicada adiante. Porque ele diz aqui que esse espírito é um débil mental, né? Como era o termo utilizado naquela época. Deficiente. Deficiente. Aqui meu tá débil. Aqui está deficiente. Aqui ainda tá débil, porque eles fizeram um ajuste, né? Obviamente. Mas ele era deficiente mental. Então é aquilo que a gente diz. Quem é deficiente mental? É o corpo ou o espírito? O corpo. O que acontece? Esse espírito, ele adoeceu, isso é um fato. A mente dele adoeceu. Que é isso que a gente tem que ter muito cuidado. Nós podemos adoecer a nossa mente com as nossas neuroses.
A gente adoece a mente. Adoece. Então, o que acontece? Como a mente adoeceu, ele vai desestruturar o seu organismo. Ele vai se desestruturar o seu organismo, ok? Ele pode, através de um suicídio também, dependendo de onde ele vai atingir o corpo físico, deformar o corpo perispiritual e provocar também uma doença em que ele também virá com deficiência mental. Então, ou seja, o espírito, ele está em regime de prisão, porque o corpo virou uma cela. Ele não terá como ele, espírito... Gente, o débil mental, ele não consegue articular, falar, construir, se expressar, por conta da organização física. Quando ele sai do corpo, ele na condição de espírito, ele consegue falar, articular, mas no corpo ele está em regime de prisão. Por isso que ele pode se comunicar em espírito. Em espírito. Porque o corpo está deformado e ele, espírito, está no processo de expiação. Então, a gente adoece a mente, a gente adoece a nossa mente. Mente é o quê? Atributo do espírito. Mente é espírito, é o ser pensante. E com as nossas neuroses, a gente vai adoecendo. Por exemplo, vamos pegar um exemplo. Nós temos hoje um grande número de crianças autistas. Autista. Foi um espírito que ao longo das encarnações foi o quê? Adoecendo. Qual é a característica do autista? Ele quer comer sempre o mesmo alimento. Olha aí o povo cheio de vontade. Não interage. Não gosta de barulho. Não pode. Tumulto. Então são as pessoas que acabam se isolando, que a mente adoece. Entende? E aí vem numa condição dessa. No processo da idiotia, quase sempre, como diz Chico lá no Pinga Fogo, quase sempre é caso de suicídio. Quase sempre. Não. O idiota, o idiotismo. O idiotismo. A esquizofrenia, ele diz, normalmente foi um homicídio acompanhado de um suicídio. Não tem regra. Geralmente. Mas nascer nesta condição mostra que é um processo de expiação e não provação. Expiação. Reparar o mal que eu fiz. Então tenhamos muito cuidado com a nossa mente, para a gente não adoecer. Então hoje vou voltar de novo e bater nessa tecla. Então a gente vê pessoas fazendo aniversário para cachorro, aniversário para gato, levando cachorro, gato como se fosse gente. A gente vê a neurose pelo corpo, que quer um corpo perfeito, puxa aqui, puxa ali, puxa aqui, estica aqui, põe ali. Então são mentes que estão o quê? Adoecendo. Adoecendo. Entendeu? Então, é aquilo que sai da normalidade. É aquilo que sai do bom senso. E vai adoecer a mente. Já está adoecendo. Uma vez eu fazendo um diálogo, e a pessoa falando de um cachorro, como se fosse um filho, um ser humano. E eu ouvia o espírito que estava vinculado a ela dando gargalhadas. Gargalhada. Agora ela é mãe de cachorro. É o tipo de mãe que ela tem que ser. Eu ali olhando para ela, né? Tendo que ouvir e não passar isso. O espírito debochando. Entende? É isso que ela merece, ser mãe de cachorro. Então, tenhamos muito cuidado com o que temos feito das nossas vidas, tá? A mente, ela vai adoecendo.
Terceiro, estudo sobre o Sr. V, oficial da Marinha, vivo, que conservou a lembrança precisa de sua existência e morte na época de São Bartolomeu. A noite de São Bartolomeu, a época de São Bartolomeu foi 23 e 24 de agosto de 1572. Agosto, né? É, 1572. Foi a Catarina, né? Foi pelos 23 e 24 de agosto de 1572, em Paris, gerados pelos reis franceses, que eram católicos, contra os protestantes. Então, ele conserva essas lembranças. Foi muito bárbaro. E assim, finalizamos o boletim da Sociedade Parisiense do mês de junho de 1860. No próximo encontro, vamos iniciar o Espiritismo na Inglaterra. Vamos para os artigos desafiadores da revista. Agradecemos ao Mestre Jesus a oportunidade de estudo, aprendizado e trabalho, e aos amigos espirituais que nos inspiram e nos intuem. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim permitir. O trabalho do Cristo, ele é sempre coletivo, ele não é individual, não está centralizado sobre a cabeça de um. Somos o EOS, esse grupo que Jesus foi construindo ao longo dos anos, e estamos nós aqui estudando e tendo a alegria de poder compartilhar com todos vocês.